Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e meus amigos, estou aqui para falar sobre Snyder Cut. Olha aí, fazia tempo que eu não falava, até porque recentemente nós não tivemos mais nada um tanto quanto concreto envolvendo aí a Liga da Justiça Zack Snyder. As pessoas já assistiram, já se divertiram, curtiram, não curtiram e assim por diante. A vida segue, outras notícias vão surgindo, mas recentemente nós começamos a ver aí a questão dos números, né? Será que o filme fez sucesso? Será que o filme aí trouxe lados positivos para Warner, HBO Max e assim por diante? Esse é um ponto importante para a gente saber até se o estúdio pode considerar ou não continuar fazendo propostas, né? Fazendo filmes, séries, sei lá, qualquer tipo aí de empreendimento junto com o Zack Snyder envolvendo esses personagens. Só que o problema é que talvez nem a HBO nem a Warner queiram divulgar esses números porque tem muitas coisas por trás envolvendo a Liga da Justiça de Zack Snyder e o Snyderverse. Mas eu continuo, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e que é um bom local para você ficar muito bem informado no universo do morcego. Um dos problemas para você saber se um filme, uma série e assim por diante fez sucesso em um sistema de streaming é porque você depende do sistema de streaming dizer se fez sucesso ou não. Até esse determinado momento, a HBO Max e nem a Warner quiseram divulgar qualquer tipo de número envolvendo o filme do Zack Snyder. Bem na verdade, depois da Liga da Justiça estrear, nós tivemos a Ann Sarnoff, que é uma das CEOs da Warner Media, vindo a público em uma entrevista dizer que, olha, a gente não vai continuar com o Snyderverse, foi muito bacana, apoiamos, aí viu, o Snyderverse, ou melhor, a Liga da Justiça de Zack Snyder só surgiu porque nós apoiamos, mas não vamos continuar, chega por agora e assim por diante. Evidenciando aí que realmente a empresa não tem muito interesse em divulgar que o filme possa ter feito sucesso. Só que é claro, se a gente levar em conta, por exemplo, as redes sociais no período que saiu o filme, você vai ver que foi muito, mas muito bem o filme. Todo o engajamento positivo que o filme criou, as críticas positivas ou mesmo negativas que foram criadas, que se proporam a tratar do filme, acabaram gerando um buzz muito legal nas redes sociais. Como esse filme não era restrito ao HBO Max e em outras plataformas de streaming ou do VOD, né, que é o Video On Demand, o aluguel digital, você conseguiu ver alguns números fora da HBO Max e todos os números foram bons, tiveram boas vendas. No Brasil nós tivemos lá, claro, o Now falando que, porra, o filme teve um distanciamento de 140% comparado ao segundo lugar em aluguel. Tivemos números positivos também no Samba TV, um sistema de streaming lá do Reino Unido, colocando que foi um sucesso também. No Canadá nós tivemos outro sistema de streaming dizendo também que foi um grande sucesso. Houveram notícias dizendo também que o aplicativo da HBO Max foi muito baixado nesse momento, muitas pessoas foram lá baixar para talvez possivelmente assistir o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder. O problema é que a gente não tem como dizer 100% que tudo que foi baixado em relação ao aplicativo da HBO Max nesse período especificamente envolveu a Liga da Justiça de Zack Snyder. Então você conseguir mensurar exatamente qual foi o sucesso do filme do Snyder neste momento não dá. Você consegue pegar algumas informações quebradas para tentar montar esse quebra-cabeça e entender que sim, o filme fez sucesso. O problema a gente sabe que está dentro da HBO especificamente, dentro da Warner como um todo, porque existe lá uma parcela das pessoas que querem que os filmes do Snyder aconteçam, que nós tenhamos algumas produções envolvendo o Zack Snyder, que vai mais para a parte da galera focada mais da HBO, e ao mesmo tempo nós temos outra galera que não tem interesse em existir mais filmes do Snyder, né? Que sigamos outros caminhos, que é, por exemplo, lá a Ann Sarnoff, nós temos o Walter Amada, nós temos o Toby Emmerich. Então quando você tem setores, né, executivos discutindo aí, às vezes até brigando, colocando seu posicionamento, a empresa fica um pouco temerosa em relação a isso. E acaba colocando um pouco de fogo nessa questão toda, o fato de que nós temos lá aquela questão do fandom tóxico. Que esse é um ponto importante, que foi até um ponto colocado pela própria CEO na entrevista que ela deu momentos ali depois, né, alguns dias depois que estreou a Liga da Justiça do Snyder. Que é a maior discussão que envolve as críticas em relação ao filme do Snyder, né? Geralmente as críticas mais negativas em relação ao filme do Snyder, em alguns aspectos é envolvendo o filme, a maneira como o Snyder colocava esses personagens e assim por diante, mas muitas pessoas relacionavam a crítica não no filme, mas sim no fandom tóxico. E um ponto que a gente tem que destacar é que não adianta a gente falar que não existe. Não existe fandom tóxico, não existe, isso aí é mentira da mídia, não sei o que e tudo mais. Existe. Esse é um ponto que a gente tem que firmar aqui, meus amigos.
Porque a gente não corrige um erro dizendo que ele não existe. A gente corrige um erro dizendo que ele existe e tem que combater esse tipo de erro. Existem muitas pessoas que são fãs ardorosas do Snyder Cut, que acabam querendo colocar o seu ponto de vista e são extremamente complicadas quando vão discutir isso. Aí você tem aquele fandom tóxico no sentido de acabam querendo promover boicotes e coisas do tipo aos filmes da Warner, outras pessoas que não tem nada a ver com o Snyder Cut. Da onde, por exemplo, o diretor, por exemplo, do filme do Godzilla vs Kong e de qualquer outro filme tem culpa em relação ao Warner talvez não querer seguir o Snyderverse? Não tem, não existe isso. Mas tem pessoas que são bitoladas nesse sentido e acham que é bacana você fazer boicote ao Warner ou fazer o tal do review bomb lá no IMDb em relação, por exemplo, ao filme do Godzilla vs Kong, o que aconteceu. Você vai ver sempre esse tipo de reação de alguns fãs em relação a qualquer decisão que envolve um estúdio. E honestamente, meus amigos, quando eu frequento lá o Twitter, que é talvez a rede social que eu mais goste, eu também vejo pessoas lá que são complicadíssimas, que acabam querendo fazer esse tipo de divisão, sabe? Falar tipo, temos que apoiar o Snyderverso, temos que boicotar tudo a Warner, não podemos aceitar que a Warner não siga este universo aqui. Só os filmes do Snyder que eu quero, dane-se The Batman, dane-se o Esquadrão Suicida do James Gunn, dane-se, sei lá, qualquer outro filme que não esteja relacionado com o Zack Snyder. Que é até uma coisa que me faz querer, sabe, me afastar dessas paradas, porque quando eu vejo essas pessoas chegarem nesse extremismo assim, eu já fico meio desgostoso em relação a qualquer coisa que vai envolver esse filme, ou esse universo, né? Porque é aquela coisa que eu sempre aqui defendo. Eu não quero ver uma única visão em relação a esses personagens. Eu quero ver várias visões em relação a esse personagem. Posso concordar, posso não concordar com aquela visão. Como, por exemplo, eu não concordo com a visão do Snyder em relação aos personagens ali, do Batman, por exemplo, Batman vs Superman, assim por diante, mas eu sei que a visão dele é uma visão diferente daqueles personagens e como o filme eu gostei, mas eu prefiro ver o Batman de outra maneira. Mas eu posso aceitar ele fazer um filme dessa maneira. Mas quando eu vejo algumas pessoas defendendo esse tipo de atitude, eu simplesmente eu já fico meio, pô, assim, aí não, pessoal. Em alguns comentários de vídeos aqui do canal em relação ao filme do Zack Snyder, algumas pessoas disseram, não, a gente vai boicotar qualquer coisa da Warner enquanto eles não confirmaram Liga da Justiça 2, 3 e assim por diante. E a minha resposta foi, tô fora, meu amigo, não vou participar desse tipo de coisa, porque não é assim que funciona. O Matt Reeves, por exemplo, não tem nada a ver aí com o fato da Warner não querer seguir os filmes do Zack Snyder. Inclusive lá o Matt Reeves estava até apoiando o filme do Snyder e falando que, pô, animado pra assistir também. Então não é assim que as coisas funcionam. Só que agora a gente chega em outra parte que envolve o fandom tóxico, que o problema é a generalização, meus amigos. Porque muitas pessoas, por exemplo, pegaram esse exemplo da galera fazendo review bomb em relação ao filme do Kong versus o Godzilla, o Godzilla versus Kong, para destacar que todo fã de, sei lá, do filme do Zack Snyder é um fascista em potencial, que vai acabar com o mundo, que vai destruir o mundo e assim por diante. Só que aquela generalização meio complicada, uma generalização que as pessoas tiram não sei da onde, e toda a generalização é um modelo de empobrecimento do mundo. Porque a gente sabe que aquele fã tóxico é o fã que é muito barulhento. Ele fala demais, ele grita demais, ele chama muita atenção. E a gente vê aquele tipo de fã e acaba associando todo o fandom com aquela pessoa. Uma pequena pessoa aí barulhenta e que seja tóxica, e não só tóxica, criminosa, acaba gerando um mal-estar em relação a todo o fandom. Pô, tem fã do Batman que é extremamente tóxico, meus amigos. Eu mesmo aqui, gostando do Batman, às vezes eu vejo alguns comentários que me falam, porra, amigo, para com isso. Porque todo fandom existe pessoas tóxicas, e esse é o ponto especificamente. Todo fandom, seja da DC, Marvel, Star Wars, Disney, sei lá, qualquer tipo de fandom, vai ter uma pessoa barulhenta, vai ter uma pessoa que é tóxica, vai ter uma pessoa que tem pensamentos, inclusive, criminosos, que está ali fazendo barulho estardalhaço. Mas não é porque esta pessoa está fazendo esse barulho que isso quer dizer que todas as pessoas que gostam de uma coisa são que nem aquela pessoa. A gente teve, por exemplo, essa questão do review bomb, né? Vamos dar um exemplo de outro momento complicado também que envolve fandom tóxico que aconteceu recentemente. Nós estamos tendo lá a série do Falcão e o Soldado Invernal, uma boa série que eu tenho assistido, eu tenho curtido. Inclusive as pessoas não gostaram do primeiro episódio, eu gostei do primeiro episódio, o segundo episódio foi muito bom também, e que acabou apresentando o agente americano, né, que é o novo Capitão América durante a série, que é interpretado pelo ator Wyatt Russell, que tá fazendo um trabalho que eu gostei naquele primeiro momento, né, mas
pasmem, meus amigos, tem pessoas que estão indo lá nas redes sociais do cara ameaçar o bicho, não conseguem distinguir o ator do personagem. Só que obviamente a gente não vai aqui ligar então os fãs tóxicos e dizer que todo fã da Marvel é um cara problemático. E esse não é um exemplo único, já tivemos outros atores que tiveram que sair de redes sociais porque alguns fãs aí foram em cima e complicaram a vida. Eu tô falando do universo da Marvel. Isso acontece, tem muitas dessas pessoas fazendo esse tipo de atitude. E é o tipo de atitude que a gente tem que combater na internet também, né? A gente não pode deixar esse tipo de atitude rolar por aí e simplesmente colocar as mãos nos olhos, nos ouvidos e na boca e deixar pra lá. Tem muitos comentários que tentam passar aqui no canal que tem esse tipo de atitude mais tóxica, né? Desde o cara que vem me falar que eu só posso apoiar o Snyderverso, porque se eu não apoiar só o Snyderverso, meu canal vai dar errado, que os únicos fãs de verdade são os fãs do Snyder. Esse tipo de comentário já apareceu aqui em Caps Lock e tudo mais, até que o próprio YouTube falou pra mim, cara, você quer aceitar esse tipo de comentário? O YouTube tem um filtro automático aqui, pessoal, onde ele passa umas mensagens pra mim dizendo se eu quero aceitar, né? Tem muita gente que coloca aqui muito link de sei lá, de pornografia, ou mesmo link tentando promover suas próprias páginas assim por diante, que a gente simplesmente bloqueia. E às vezes vem comentários muito mais maldosos, né? Ou comentários desse tipo de naipe que eu simplesmente bloqueio. Esse tipo de atitude você não pode permitir, né? Por mais que não seja ali uma coisa muito agressiva, com palavras mais fortes, ainda assim é o tipo de comentário que não é legal você ficar perpetuando, né? Uma pessoa mais incisiva, assim, falando assim, você vai se dar mal, você tem que fazer isso, não sei o que tudo mais. Não dá, né? Ao mesmo tempo que você recebe outros comentários mais incisivos e mais complicados de outras partes dizendo o Snyder é uma pessoa ruim. O tipo de atitude do Snyder, o tipo de pensamento do Snyder vai acabar com o mundo, nós temos que matá-lo. Eu recebi esse tipo de comentário. Não estou brincando. Aí o que eu tenho que fazer, não só bloquear o comentário, mas bloquear a pessoa, e não só isso, eu tenho que denunciar essa pessoa pro YouTube. Porque se uma pessoa dessa tá lá, te promovendo esse tipo de atitude, falando, seja na brincadeira ou não, você tem que denunciar pra plataforma. E esse é o tipo de atitude que nós temos que ter, meus amigos. Primeiro, não é engajando um comentário. Um comentário tóxico você não responde, você não dá trela para a pessoa, você denuncia para a plataforma, seja no Twitter, Facebook e assim por diante. Quando uma pessoa tem comentários aí que são criminosos, é o mínimo que você tem que fazer. E não engajar, não ficar dando trela para a pessoa, porque isso não funciona, meus amigos. Na verdade, você está fazendo o oposto, você está dando voz à pessoa. E quando a pessoa tem comentários tóxicos, você não dá voz a essas pessoas. É básico isso, né? É obrigatoriedade nossa fazer esse tipo de atitude. Então é uma coisa que eu gostaria de destacar aqui também. E ao mesmo tempo a gente tem que evitar esse tipo de comentário aí, né? Esse tipo de afirmação no sentido de que 100% de fã de tal coisa é composto por fãs tóxicos que vão acabar com o mundo e assim por diante. É que nem quando a gente teve o filme do Coringa, tempos atrás, 2019, que vieram vender aquela ideia de que vai morrer gente, que aconteceu o apocalipse incel porque o filme, sei lá, glamorizava o incel, glamorizava terroristas e assim por diante, fazendo com que uma parcela das pessoas achasse, né, pelo menos a galera falando nas redes sociais, que se você fosse no cinema, você tinha a chance de ser morto por um atirador ou coisa do tipo. A galera começou a vender essa ideia maluca. E a gente viu que não aconteceu esse tal de apocalipse que a galera colocou. Porque o fandom tóxico não é majoritário dentro do fandom. Se a gente pegar recentemente o lançamento do trailer do Esquadrão Suicida do James Gunn, nós tivemos uma resposta do diretor em relação a essa questão dos fãs do Snyder, onde ele disse num tweet que por mais que existisse alguns poucos comentários que falavam sobre essa questão de boicotar filme que não fosse do Snyderverso, a maioria das pessoas que gostaram e apoiam a Liga da Justiça do Zack Snyder e continuações também estavam apoiando o filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, que ele não tinha certeza se era justo atacar todos pela ação de algumas pessoas. Inclusive eu vi hoje uma matéria da Hollywood Reporter 31 de março falando sobre essa questão do fandom, usando um exemplo, por exemplo, dessa questão do fandom tóxico que existe na Liga da Justiça do Zack Snyder, para discutir tudo o que está acontecendo em relação a essa questão toda, não só do fandom da Liga da Justiça, mas como, por exemplo, o fandom mais recente Star Wars, que tinha atitudes racistas, tinha atitudes machistas e coisa do tipo, com um personagem, com atores, na verdade, da nova trilogia de Star Wars. E como é fundamental os estúdios também combater esse tipo de atitude, não simplesmente ficar calado. Por exemplo, quando a Anna Sarnoff falou dessa questão aí do fandom tóxico, eu não acho que ela falou errado, porque quando existe um tipo de pessoa fazendo essas atitudes, você tem que denunciar, você tem que colocar isso como errado. Esse é um ponto importante. Nós tivemos também um exemplo recentemente da Disney envolvendo Star Wars, onde a empresa, que até no passado era um pouco mais quieta em relação a isso, começou a se opor também
a esse tipo de atitude tóxica. Foi no caso, por exemplo, da apresentadora Cristina Ariely, que havia sido nominada como apresentadora de The High Republic Show, onde a apresentadora começou a sofrer ataques racistas e a própria empresa, a própria Lucasfilmes e a Disney começaram a apoiar rapidamente a atriz e se posicionar em relação a isso. Mas o fato é que nessa entrevista nós temos um termo que eu achei bacana, que é o fundamentalismo. Nós temos o fundamentalismo e o fandom. Quando você junta essas coisas, você acaba gerando então uma pessoa específica, que é aquela pessoa que só tem uma única visão. O fundamentalista só aceita aquela visão sobre aquele personagem específico. Só aceita o Batman fazendo um tipo de coisa, um tipo de Batman, uma única visão do Batman. E todas as pessoas que não pensam que nem ele são pessoas erradas, pessoas que, sei lá, tem que ser combatidas, que tem que ser assediadas a entender tal qual eles entendem. Ter uma posição violenta em relação ao seu pensamento. E isso acaba gerando então esse tipo de posicionamento tóxico que a gente tem das pessoas, e não aceitarem as coisas que as outras pessoas gostem. Só que a matéria destaca também ali pelo jornalista Sean O'Connell do Cinema Blend, que por mais que os fãs tóxicos ocupem um lugar enorme na imaginação do público e da mídia, ele suspeita que o fã tóxico mesmo seja um pequeno contingente que se comparado com os fãs de uma franquia específica, como por exemplo os filmes do Snyder. No estudo que ele fez sobre o fandom do Snyder de perto, ele observou que, por exemplo, os comentários que a CEO Ann Sarnoff fez em relação ao fandom tóxico receberam pouca resistência da comunidade. O que na verdade acabou pegando as pessoas mais foi o fato da CEO falar sobre a questão da não continuidade da Liga da Justiça do Zack Snyder e do universo do Snyder. Então, no resumo da ópera aqui em relação a esse vídeo que tá ficando um tanto quanto grande, pelo menos pra mim aqui, o sucesso da Liga da Justiça de Zack Snyder é um pouco relativo, mas pelo que a gente viu aí de buzz nas redes sociais, tem muita chance do filme ter feito muito sucesso, mas esse sucesso vai depender se a Warner quer ou não aceitar ele. Simples assim. Em relação ao fandom tóxico, ele existe e ele tem que ser combatido. Seja no Batman, seja na Liga da Justiça do Zack Snyder, seja na Marvel, na Disney, seja na Nickelodeon, seja sei lá mais aonde, meus amigos. Mas toda franquia tem um fandom tóxico. Tem pessoas que têm atitudes erradas ao extremo, que tem que ser combatidas. Não adianta você negar, não adianta você dizer que não existe, não adianta você simplesmente falar, pô, não é comigo. Isso não vai ajudar em nada. E ao mesmo tempo, não adianta você generalizar dizendo que todo mundo é tóxico naquilo que você não gosta, porque isso acaba sendo um tanto quanto irreal, né? Você simplesmente pegar o teu ódio por alguma coisa e taxar um tipo de fã, coisa do tipo como qualquer coisa ruim aí, né? Então tá aí, meus amigos, essas são as minhas considerações em relação a esses assuntos que tem rolado por aí. Eu espero que nos comentários aqui embaixo as pessoas sejam tranquilas, amistosas e assim por diante, porque estamos todos abertos a conversar, mas não aceitar atitudes tóxicas, né? Seja qual for o seu lado. E dito isso, eu peço então a gentileza que você traga seu comentário aqui embaixo, me como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.